E para discutir o futuro da mobilidade elétrica nas cidades portuguesas e o que vai mudar na vida dos portugueses ao longo dos próximos anos, tenho em estúdio Hélder Pedro, a secretária-geral da ACAP, Miguel Silwell, administrador da EDP, e Ângelo Ramalho, CEO da EFASEC. Obrigado aos três por aqui estarem, por aqui terem vindo à 21ª hora. Enfim, não vamos tão longe quanto Elon Musk, mas vale a pena perguntar se Portugal está a preparar-se bem para este novo paradigma de transição energética e para a mobilidade elétrica. Comece por si, Hélder. Boa noite, muito obrigado pelo convite, antes de mais. Portugal está a preparar-se para isso. Foi um dos primeiros países, aliás, a apostar nesta questão da mobilidade elétrica. Tem-se feito um grande esforço naquilo que é muito importante para desenvolver as vendas de veículos elétricos, que é o desenvolvimento da rede de abastecimento, uma rede que cubra os principais itinerários do país. Isso está a ser feito, e está a ser feito de um modo positivo. As vendas também falam por si, há um crescimento, como disse, de 3 dígitos, embora, infelizmente, representam menos de 1% do mercado automóvel as vendas elétricas. Os híbridos plug-in também estão com um crescimento de 3 dígitos, mas também a representar cerca de 2%, mas o futuro está aqui, passa pela mobilidade urbana do futuro, isso é muito importante referir, e eu penso que Portugal está, de facto, num bom caminho na mobilidade elétrica. Ângelo Ramalho, estes investimentos que a EFASEC fez este fim de semana e que visam dotar a fábrica da EFASEC de uma maior capacidade de produção vão nesse sentido. Qual é o objetivo último da EFASEC em Portugal e, enfim, em termos globais? Muito boa noite e também muito obrigado pelo convite. Dizer-lhe que a EFASEC certamente está focada no mercado português. O mercado português é um mercado pioneiro, sofisticado, podemos dizê-lo, e serviu para nós como base de lançamento para objetivos mais altos e hoje a EFASEC tem presença em 40 países no que diz respeito a infraestruturas de carregamento para a mobilidade elétrica. Efetivamente, um projeto industrial da dimensão que nos propomos fazer, o país é demasiado pequeno. Repito, apesar de tudo, um mercado importante e um mercado sofisticado e pioneiro. O país deu um excelente exemplo de caminho para uma sociedade mais sustentável. Mas o mercado global é esse que nos desafia, em particular o mercado da Europa e dos Estados Unidos, que deverão valer pouco mais de metade do mercado dos veículos elétricos e híbridos plug-in nos próximos anos. E o que é que esta unidade industrial vai fazer de concreto e o que é que faz de mais competitivo relativamente à concorrência? De concreto, faz carregadores para veículos elétricos e, em particular, carregadores rápidos e ultra rápidos. Ou seja, permitirmos que qualquer utilizador possa abastecer-se desta fonte energética com o mesmo grau de conveniência com que o faz utilizando uma fonte convencional fóssil. Em linguagem mais simples, em 5 minutos poder abastecer 150 km de autonomia. É isto que se pretende com os carregadores ultra rápidos da EFASEC. E isso é decisivo para a confiança dos consumidores num mercado, como dizia há pouco, sofisticado? Evidentemente que sim. E dizer-lhe que este carregador que permite uma carga de 150 km em 5 minutos é, de facto, o equipamento mais rápido que está hoje disponível no mercado. E é sobre esse que a EFASEC investe hoje todo o seu know-how e é sobre esse que vamos exponenciar em termos de crescimento. Hoje estamos envolvidos num processo de desenvolvimento de infraestruturas de carregamento nas principais redes de autoestrada da Europa e dos Estados Unidos. São investimentos de milhares de milhões, onde a EFASEC ombreia com líderes globais num negócio de tecnologia, porque é disso que se trata, e objetivamente, num movimento provocado pelas marcas automóveis que procuram, promovendo a oferta, gerar também a procura que é expectável e que vai acontecer, sem dúvida. Miguel Silwell, os portugueses vão mudar o seu consumo, mudar o seu modo de vida de uma forma muito rápida e de uma forma muito radical ao longo dos próximos anos? Boa noite, Pedro. Antes de mais, obrigado pelo convite. Nós acreditamos que, de facto, a mobilidade está a passar aqui por uma revolução, basicamente a 3 níveis. Acreditamos que vai ser cada vez mais partilhada, cada vez mais autónoma, e fala-se muito também dos veículos autónomos, e também mais elétrico. Isto, obviamente, não é uma mudança que se faz de um dia para o outro. Agora, o que estamos a ver é que realmente as vendas de veículos têm vindo a duplicar, ainda que de uma base pequena, de ano para ano, e estamos a ver uma adoção por parte dos consumidores também do veículo elétrico. De facto, tem uma excelente performance, tem um custo operacional muito baixo,
Só para dar um exemplo, custa cerca de 1,5 € para abastecer 100 km num veículo elétrico, comparado com 8, 9 euros, o que for, num veículo convencional. Portanto, de facto, existem aqui algumas boas razões para fazer esta mudança para um veículo elétrico. Obviamente tem que existir infraestrutura e existe também alguma mudança de comportamento. Portugal está dotado dessa infraestrutura. No caso concreto, a EDP está a conseguir dotar as casas dos portugueses, enfim, as empresas de infraestruturas suficientes para que essa mobilidade elétrica seja uma realidade a muito curto prazo? Acho que é uma questão extremamente importante porque, de facto, põe-se a questão do ovo e da galinha. É preciso existirem carros para justificar uma infraestrutura, mas também é preciso existir uma infraestrutura para as pessoas sentirem-se confortáveis para comprar um carro. Por de outra forma, o consumidor, enfim, não vai comprar um carro elétrico se tiver dificuldades em o abastecer. Agora, objetivamente, a utilização de um veículo elétrico é bastante diferente de um carro convencional. É possível perfeitamente carregá-lo em casa, carregá-lo no escritório, recorrer menos a uma estação de serviço, eventualmente só para uma deslocação mais longa, num parque de estacionamento, num centro comercial, no fundo fazer esse tipo de carregamento. O que nós temos vindo a fazer é exatamente investir. Temos soluções para casas dos clientes, temos soluções para condomínios, temos soluções para escritórios e temos vindo a investir também no âmbito da MOBIE, naquilo que é uma rede de infraestrutura pública. Portanto, no fundo, estamos a investir nestas várias áreas, eu acho que para dar exatamente esse conforto que é possível ter um veículo elétrico e não ficar apiado a meio do caminho. Mas a responsabilidade é fundamentalmente das empresas ou é do Estado? O Estado tem que ter um papel aqui mais ativo, enfim, na criação dessa infraestrutura? Sentem isso? Do ponto de vista de carregamentos em espaços privados, portanto, em casa, no escritório, isso claramente é a responsabilidade do privado. Portanto, se quer abastecer em casa, não precisa, obviamente, do Estado para isso. Existe, efetivamente, uma rede chamada MOBIE, que pertence ao Estado, que gera uma rede pública. Tem a participação também de privados, que contribuem também para essa infraestrutura. Ainda recentemente abrimos cerca de 10 postos de carregamento rápidos em Portugal, nas principais autoestradas, em parceria com a Repsol. E, portanto, vamos fazendo esse caminho juntamente com o Estado. Hélder, até que ponto é que o Estado pode ter um papel ainda mais impulsionador desta Nós pensamos que sim, até porque toda esta questão da mobilidade elétrica se insere num aspecto mais genérico, que é a descarbonização das economias. Sobretudo, há um compromisso quer na União Europeia, Portugal está na União Europeia, assume também o governo português esse compromisso da descarbonização e os carros elétricos são um meio fundamental para atingir esse objetivo. Por isso é que se considera, e em toda a Europa há esse pressentimento, que de facto o Estado têm que ter um papel importante. Em Portugal, há de facto a reativação da MOBIE, como foi referido, que é fundamental, importante para a questão da rede, mas há um ponto, e que a CAP ainda recentemente salientou esse aspecto, que é a questão da limitação dos incentivos a 1000 veículos, quando vimos que de facto o mercado em 2017 foi o dobro, esperemos que continue a aumentar nas mesmas percentagens dos anos anteriores, achamos que devia ser eliminada essa limitação a 1000 veículos. É de facto constrangedora para o desenvolvimento dos veículos elétricos. Por outro lado também, e sendo o incentivo dos 2.250 euros ter uma origem naquilo que é o fundo ambiental, que é um fundo que existe exatamente para promover ações de descarbonização, que é o caso dos elétricos, achamos que a verba poderia ser limitada a um ano fiscal, mas superior aos 2.250 euros. Não avanço com um valor, mas superior a esse montante, porque de facto é um incentivo fundamental para reduzir as emissões de carbono, que é um objetivo que tem esse fundo ambiental. Esse é um aspecto que nós achamos, além daquilo que está a ser feito e que é positivo, papel do Estado, mas se se quer reduzir as emissões, e a União Europeia tem metas muito rigorosas de redução das emissões de veículos para 2020 e já se está a falar no 2030, os Estados têm que ter aqui esse papel fundamental, que, repito, em Portugal está a ser importante com a questão da dinamização da rede e com a atividade da MOBIE, mas a nível do Governo também, nós já o dissemos publicamente, achamos que estes dois pontos deveriam ser tidos em consideração. Não foram em 2018, mas para o Orçamento de Estado de 2019 achamos que seria importante, de facto, eliminar esse limite dos 1000 carros e também o valor ser realmente reconsiderado. E deixe-me perguntar-lhe, porque há vários incentivos que estão englobados na compra de um carro elétrico, como por exemplo a questão da dedução do IVA, a questão da tributação autónoma em CDRC, que é muito importante para as empresas. É de facto bastante importante, porque representa um custo completamente diferente. Mas temo que, à medida que os carros elétricos vão ganhando o seu espaço, esses mesmos benefícios desapareçam.
Já assistimos no passado a mudanças legislativas, enfim, ao longo de um determinado processo. Esperemos que não, mas de algum modo estes incentivos também têm a ver um pouco com o valor que ainda poderá considerar-se elevado para a maioria da população do veículo elétrico. Esperemos Só faz também, sentido nesta altura. Esperemos no futuro, se realmente se conseguir, e a indústria trabalha nesse sentido, e a indústria automóvel é das que mais investe em investigação e desenvolvimento, e a tecnologia está sempre, de facto, a avançar, se realmente se conseguir, e pensamos que assim acontece, reduzir o custo, o preço de fabrico, é bom que se mantenham os incentivos, porque, de facto, como eu disse, não podemos esquecer que o veículo elétrico está ligado à descarbonização da economia, que é um objetivo fundamental da União Europeia e dos Estados-membros, mas, repito, era bom que se mantivesse, mas faria menos sentido do que faz neste momento. Neste momento é fundamental que haja realmente esse pacote de incentivos para poder, de algum modo, minimizar o custo que ainda existe em relação à média do mercado do veículo elétrico. E para as empresas é muito interessante, e nós sempre consideramos que os veículos elétricos para frotas de empresas, para serviços, câmaras municipais, serviços públicos, é muito importante realmente porque tem um atrativo fiscal muito significativo. Isso está quantificado, mas há esse atrativo fiscal no respeito ao pacote de impostos, a tributação autónoma é um deles, e outros que de facto são importantes. E não também é os híbridos plug-in. Em gasóleo ou em gasolina é também poupar-se do ponto de vista fiscal. Exatamente. Ângelo Ramalho, até que ponto é que o Estado poderia fazer mais e está a contribuir para que esta transição seja uma transição acelerada e com impacto no dia-a-dia dos portugueses? Claro que os incentivos são indutores do nascimento do mercado e particularmente num contexto em que há um desejo manifestamente público, interpretado pelos atores políticos, de descarbonização da economia, e o caminho vai nesse sentido e é incontornável. Dito isto, haverá um momento em que o mercado funcionará, porque as tecnologias são cada vez mais acessíveis e cada vez mais a confiança na utilização dos produtos e dos serviços leva a que as pessoas, de forma natural, acedam a eles com facilidade. Sublinhar que o MOBIE foi um projeto pioneiro em Portugal e no mundo, é muito importante sublinhar isso. E é importante também sublinhar que o relançamento do MOBIE à data de hoje é absolutamente importante e está a acontecer. É importante gerar confiança em todos os stakeholders, para o jargão, deste mercado. Mas o facto é que, à medida que o tempo passa, a confiança cresce, o mercado ganha dimensão crítica, e só desta forma é que se percebe que operadores privados investam da forma que se está a investir em autoestradas elétricas, se me permitem a expressão, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, e com sistemas de carregamento rápido e ultra-rápido para precisamente permitirem cada vez mais o uso do veículo elétrico, deixe de estar confinado às urbes, a um circuito urbano, e seja interurbano e mesmo médias distâncias. E à medida que a tecnologia das baterias, que permite cada vez mais maiores capacidades a menor custo, à medida que as tecnologias do lado de quem carrega essas baterias também permitem o carregamento de maiores quantidades de energia em tempos cada vez mais curtos. Eu não tenho dúvidas que a espiral positiva já aconteceu e que esta dinâmica se torna imparável. Depois é uma questão de perfis de mercados. Na Europa e nos Estados Unidos, tendencialmente são segmentos de gama média e alta que marcam. Se vamos para um mercado como a China, são segmentos de gama média e baixa que marcam, por razões que a China tem dificuldades de natureza, de sustentabilidade ambiental nas suas cidades, num patamar muito mais gravoso que aquilo que acontece na Europa ou nos Estados Unidos. Mas dinâmicas diferentes, mas o fim vai ser o mesmo. A descarbonização da economia e o veículo elétrico a ganhar cada vez mais espaço. Pensemos nisto. Em 2019, o Hélder Pedro saberá isso melhor do que eu, mas em 2019 o mercado global de veículos novos deverá valer cerca de 100 milhões. 100 milhões é um número redondo. Mais de 35 milhões estarão nos Estados Unidos e na Europa. Uma percentagem pequena que seja destes veículos, sendo elétricos, a acumular todos os anos, vão, de facto, dar uma dimensão de mercado com muito significado comparado com aquilo que é hoje. E, efetivamente, tem que haver capacidade instalada para respondermos a este crescimento. Por falar em capacidade instalada, hoje já conseguir de Faro a Valença? Hoje é possível. É possível. Hoje é possível. Mas porque o carro tem uma bateria que me permite fazer isso ou porque eu já tenho... Pelas duas razões, Hélder Pedro. Porque há veículos com autonomia e porque há uma infraestrutura capaz de os abastecer, e já é possível uma certa escolha. Mas essa infraestrutura ainda é incipiente ou é já, de alguma forma,
sustentável? A infraestrutura é sustentável à dimensão do mercado que temos hoje, vai sendo de desenvolvimento incremental no equilíbrio entre a oferta e a procura, e é o que está a acontecer. É o que está a acontecer e todos os dias são anunciados, o Miguel acabou de o fazer, novos postos, novas soluções para carregamento de veículos, mais rápidas, menos rápidas, mas a conveniência no uso do serviço é evidente. Miguel Silva, até que ponto é que teremos um país infraestruturado do ponto de vista de carregamento elétrico que nos permita estar perfeitamente descansado? É possível, enfim, apontar aqui para um timing do ponto de vista de prazo? Acho que é um caminho que se vai fazendo e como referi, obviamente é importantíssimo começar pelas principais vias e, portanto, as autoestradas. Há bocado falava se nós conseguimos ir de Valença a Faro ou Faro a Valença. Enfim, aí nas autoestradas já estão bastante infraestruturadas, portanto é possível ir parando nas várias estações de serviço e abastecer o carro. Agora, realmente o veículo elétrico também é feito para ser abastecido em casa ou, como eu digo, no escritório ou nos parques de estacionamento. Portanto, é um tipo de utilização um bocadinho diferente. E a rede de distribuição está em todo o lado. Portanto, é razoavelmente fácil ter extensões para poder carregar um carro num sítio qualquer. Enfim, é bastante... Não é preciso ter estações de serviço tal como as concebemos hoje em dia, que são sítios reservados específicos para abastecer o carro. Eu acho que só complementando aqui um tema também de previsões de crescimento, enfim, as previsões valem o que valem, mas a previsão é que cerca de 1 em cada 4 carros até 2030, portanto 1 em cada 4 vendidos, vai ser um veículo elétrico. Portanto, realmente há aqui uma tendência e, se quiserem, uma visão por parte dos vários fabricantes, e temos aqui também pessoas capacitadas para falar sobre isso, mas desde as Volkswagens, Audis, para não falar, obviamente, na própria Tesla. 1 em cada 4 até 2030. Começa a ser elétrico e, portanto, os fabricantes estão todos a apostar nisso. Sendo que já ouvimos gurus dizer que daqui por 4 anos não faz sentido comprar um carro que não seja elétrico. Não faz sentido comprar um carro que não seja elétrico e muitos questionam sequer se vale a pena comprar um carro, que acho que também é uma questão que se põe, porque eu há bocado falava do tema da mobilidade partilhada e, efetivamente, uma das coisas que se verifica cada vez mais é esta noção de ter carros partilhados, as Ubers, as Cabify, os táxis, transportes públicos. Enfim, esta noção de partilhado também é um tema muito importante, tal como é o tema do autónomo. E estas três coisas vão em conjunto e, no fundo, os fabricantes andam a falar destas três tendências e que vão impactar muito, eu diria, toda a estrutura urbana e de mobilidade nos próximos anos. Aliás, só acrescentando um ponto, há um estudo bastante interessante feito sobre Lisboa, é um estudo internacional, que diz que se passássemos todos os veículos, enfim, se passássemos a ter condução autónoma na cidade de Lisboa, conseguisse reduzir o número de veículos em 60% a 90%. E os acidentes? Eles entravam e saíam. Entravam e saíam e conseguiam, no fundo, ir apanhando as pessoas e deixando-nos nos sítios onde eram necessários. Aumentava-se os lugares de estacionamento. O que é que acontecia com os acidentes? Não, peço desculpa, exatamente, porque os carros autónomos, um dos pontos também importantes é realmente, quando se concretizarem, esperemos que isso aconteça o mais rápido possível, reduzirá também muito a sinistralidade rodoviária. Há dois aspectos. Um dado também interessante relacionado com isto é o tema do estacionamento. Sim. Reduz em cerca de 90% o estacionamento. Acho que fizeram um cálculo, dava mais de 200 campos de futebol que se libertava na cidade para outras coisas, para jardins, os carros eram circulantes, ou seja, não tinham obviamente que estar parados 7 ou 8 horas à espera que a pessoa saísse do emprego para regressar. E um número que eu acho que é importantíssimo, enfim, aqui os meus colegas conhecem perfeitamente isto, é o que o carro está parado mais de 90% do tempo. Portanto, considerando que é o segundo maior investimento, tipicamente para uma família depois de uma casa, depois está parado mais de 90% do tempo a amortizar, a enferrujar, enfim, portanto, realmente esta noção de ter um veículo que é partilhado, que no fundo é móvel, acho que é uma tendência realmente muito importante para o futuro. Eu queria também só reforçar, de facto, e acho que é um tema importante também de enquadramento, que é a questão da mobilidade, não é? E muita mobilidade urbana, ou seja, estima-se que até 2050 90% da população está em locais, em cidades, no meio urbano, não é? E isso põe-se todas as questões do tráfego, do trânsito e realmente os veículos autónomos, os veículos conectados também, isso já está aí, é uma realidade, não é? Até 2020, 90% dos veículos estarão conectados, portanto, comunicando num ambiente entre veículos e também com a infraestrutura, com todas as vantagens que daí decorrem, em termos do trânsito e outros também, e a mobilidade inteligente que resulta daqui, não é? De facto, também tem a ver com as novas gerações, é uma questão que tem sido muito falada, não é? A nova geração vive conectada e, portanto, quer soluções de mobilidade que passem também por aí. E os construtores de automóveis estão, de facto, preparados para, no futuro, não venderem só veículos como fazem neste momento, mas venderem soluções de mobilidade.
indo ao encontro daquilo que os clientes pretendem. Haverá certamente aqueles que pretenderão continuar a ter o seu veículo próprio, a sua propriedade do seu veículo, e haverá aqueles que querem partilhar ou as duas situações. Aqueles que prescindem de ter 90% do seu investimento parado. Parado, exatamente. Portanto, aí compete aos clientes e os construtores de automóveis estão já a preparar, digamos, esse futuro não só na parte da mobilidade elétrica, mas também das novas soluções de mobilidade da sociedade do futuro e das novas gerações, que é de facto o amanhã, porque vão querer essas plataformas, essa partilha. Mas o amanhã são o quê? São 4, 5 anos? São 4, 5 anos, exatamente. Há questões, às vezes, que resultam que a tecnologia está mais avançada que a própria regulamentação. Isto é conhecido no caso dos veículos autónomos, onde, de facto, há um avanço na tecnologia, há um interesse dos Estados em fazer os testes, etc., desses veículos, mas depois falta alterar a Convenção de Viena, que diz que, de facto, cada carro tem que ter um condutor, e isso não foi alterado ainda, e, portanto, inclui, salvo erro, recente e muitos países para alterar essa Convenção, e está-se pendente, digamos assim, dessa alteração. Portanto, os 4, 5 anos achamos que é uma realidade expectável. O Ângelo, quando diz que Portugal é um mercado sofisticado, é porque rapidamente vai aderir a estas novas tendências? Sim. E, por exemplo, ganha confiança na condução autónoma? Sim. Que é uma coisa que, obviamente, faz as pessoas pensar 2 vezes. Sofisticado no sentido em que tem operadores de sistema e no que diz respeito às questões associadas à energia e às formas de utilizar a energia, o país tem sido pioneiro. A mobilidade elétrica é só um dos aspectos, desta mudança de paradigma em todo o setor energético. Hoje está claro que a questão não é a tecnologia. A tecnologia resolve tudo o que estamos aqui a falar. As questões de fundo são as questões culturais, as questões da regulamentação, que poderão facilitar ou antecipar mais ou menos a utilização desta tecnologia. Ainda ontem eu via que um reputado conceituado, uma marca de automóveis conceituada, tem já veículos com um nível de autonomia quase total, em que as decisões do veículo se sobrepõem à decisão do indivíduo. É evidente que os veículos são vendidos hoje sem essas funcionalidades ativadas, porque não há regulamentação que o permita. Isto ilustra bem o nível a que se chegou do ponto de vista da tecnologia. Fala-se de energia, fala-se de tecnologias de informação e comunicação, fala-se em enablers que permitirão que os sistemas de car sharing, carpooling, perdoem-me mais uma vez o jargão, passem a ser realidade na vida das pessoas, uma vez que o simples facto de podermos referenciar um veículo quanto à quantidade de energia que tem disponível, quanto ao local em que ele está disponível, quanto às pessoas que eventualmente terão solicitado a sua utilização. Isto vai, de facto, convergir no sentido de que o veículo vai ser um bem partilhado e vai ser um produto utilizado como um serviço e não um produto de per si, que não temos produto 90%, de posse. Isso, e não produto de posse, que mantemos imobilizado a maior parte, 90% do tempo, como aqui já foi ilustrado. Miguel, uma última questão muito rápida. Até que ponto é que, perante esta transição energética, vai haver muito mais necessidade de consumir eletricidade? Até que ponto é que Portugal e a EDP estão preparados para fornecer aos portugueses essa mesma eletricidade que vai acompanhar esta transição? Perfeitamente capacitados, por 2 razões. Primeiro, relativamente ao nível da Península Ibérica, existem muita tecnologia renovável, eólica, solar, para além das centrais convencionais, enfim, que está, não diria sobredimensionada, mas pelo menos tem a capacidade de fornecer essa energia, e esse estudo já está feito. Mas eu acho que, mesmo do ponto de vista de eficiência, o veículo elétrico é muito mais eficiente do que um veículo a combustão. E, portanto, a energia utilizada para deslocar, por exemplo, fazer 100 km é muitíssimo menor, porque é muito mais eficiente este processo. E há um segundo aspecto que eu acho que me parece muito relevante, que é nós conseguimos utilizar energia que é endógena, que é nacional. Ou seja, se nós utilizarmos energia renovável... Deixar de importar petróleo. Deixamos de importar petróleo. E isto é fundamental. Isto é um tema absolutamente crítico. Deixamos de estar dependentes de terceiros. Passamos a produzir a nossa energia e utilizá-la para a mobilidade. E a parte da importação do petróleo e da utilização para transportes é uma parte muito, muito relevante das importações que nós temos. Miguel Sebel, Ângelo Ramalho, Hélder Pedro, muito obrigado por terem vindo à Ciência em Primeira Hora. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.